Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O primeiro mandamento. Um dos escribas, que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre. Tens razão de dizer que ele é o único, e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Depois de o Senhor derrotar os fariseus e os saduceus que o tentavam, aqui se mostra como contentou um escriba que lhe fazia uma pergunta. Por isso se diz: um dos escribas, que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Pseudo Jerônimo. Esta pergunta é comum a todos os peritos na lei, pois os mandamentos estão ordenados de modo diverso no Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio, razão pela qual o Senhor não introduz um único, mas 2 mandamentos, pelos quais, como que por 2 mamilos elevados sobre o peito da esposa, se alimenta a nossa infância. E por isso acrescenta. Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele disse ser este o primeiro de todos os mandamentos, isto é, o que, antes de tudo, devemos colocar em nosso coração como fundamento único da piedade, isto é, o conhecimento e a confissão da unidade divina, com a prática de boas obras que se aperfeiçoa no amor a Deus e ao próximo. Por isso acrescentou: E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Teofilacto Diócrida. Presta atenção no modo como enumerou todas as forças da alma. Há, pois, a potência da alma animal, sobre a qual fala ao dizer com toda a tua alma e a qual dizem respeito a ira e o desejo, paixões que devemos consagrar totalmente ao amor divino. Há também outra potência, chamada de natural, à qual pertencem as faculdades nutritiva e aumentativa. Também esta deve ser totalmente entregue ao Senhor, razão pela qual diz: com todo o teu coração. Há também outra potência, a racional, chamada de mente, e também esta deve ser totalmente entregue a Deus. Glosa de São Tomás de Aquino. Já ao dizer com todas as tuas forças, pode-se referir às forças corporais. Segue-se. O segundo é semelhante a este:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Teofilacto Diócrida disse ser semelhante porque estes dois mandamentos são alternadamente consoantes e convertem-se reciprocamente. Pois quem ama Deus ama as suas criaturas, mas a principal criatura de Deus é o homem, razão pela qual quem ama Deus deve amar todos os homens. Já quem ama o próximo, que muitas vezes provoca escândalos, com muito maior razão deve amar quem sempre oferece benefícios. E assim, devido à coerência entre estes mandamentos, acrescenta: não existe outro mandamento maior do que estes. Segue-se. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. São Beda, ao dizer vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios, mostrou que essa grave questão foi resolvida muitas vezes entre os escribas e os fariseus, a saber, qual é o primeiro ou maior mandamento da lei divina? Para alguns dos que ofereciam louvores, seriam as vítimas e os sacrifícios. Já outros colocavam à frente as obras da fé e do amor, pois muitos dos patriarcas anteriores à lei agradaram a Deus somente pela fé que opera pelo amor. Este escriba declara-se favorável a esta última opinião. Segue-se. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. Teofilacto Diócrida. Nisto o Senhor testemunha que o escriba não é perfeito, pois não disse: estás dentro do reino de Deus, mas não estás longe do reino de Deus. São Beda. Ou não está longe do reino de Deus porque provou ser defensor daquela opinião que é própria do Novo Testamento e da perfeição evangélica. Santo Agostinho. Nem deve causar perturbação o fato de Mateus dizer que o Senhor foi interrogado por um homem que buscava tentá-lo. Pode, com efeito, suceder que, conquanto se tenha aproximado para tentá-lo, se tenha corrigido pela resposta do Senhor. Ou, certamente, não devemos compreender a própria tentação como má, tal como a de alguém que quer capturar o inimigo pela astúcia, mas antes como cuidadosa, como a de alguém querendo experimentar por mais tempo um desconhecido. Pseudo Jerônimo. Ou não está longe aquele que vem com astúcia, pois mais longe do reino de Deus está a ignorância que a ciência, razão pela qual disse o Senhor antes aos saduceus: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Segue-se, e ninguém mais ousava interrogá-lo. São Beda. Uma vez, pois, que foram refutados na discussão, não mais o interrogam, mas publicamente o entregam preso ao poder romano. Com isto, compreendemos que os venenos da inveja podem ser vencidos, mas dificilmente abrandados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.